Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá no ar mais um episódio do seu podcast Pode Entrar, que hoje nós vamos abrir a porta para uma mulher que está revolucionando a educação, a política e a maneira como nós olhamos para a inclusão. Ela é mestre, doutoranda, psicopedagoga e está cursando terapia ocupacional e neurociência. Onde é que ela arruma tempo para tudo isso? Nós vamos descobrir já já. Antes de tudo isso, é uma inquieta e não aceita deixar ninguém para trás. Nossa convidada de hoje é a professora Marília, que é vereadora da cidade de Barrinha. Seja muito bem-vinda ao Pode Entrar e vamos começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai mexer com muita gente aí do outro lado. Muito obrigada, viu, pelo convite. Amei te conhecer, sua simpatia é enorme. E Obrigada. tá me trazendo confiança. Ela falou que ela estava muito nervosa. Gente, falei, calma que isso aqui é um bate-papo, você vai adorar no final, ela vai querer fazer mais. Eu aposto com vocês. Professora, me conta como é que foi essa trajetória até chegar à vereança. Não foi fácil. Na verdade, não foi um sonho meu exatamente ser vereadora. Um sonho embasado com o meu pai, que faleceu há 5 meses. E quero levar esse legado. Levar a honestidade, a transparência, e no meu mandato eu prezo muito isso, transparência e honestidade com o povo, porque é o povo que me colocou e eu preciso dar satisfação para o povo, e através disso consigo fazer isso através da transparência. Portanto, não fico quieta, busco, e se eu não entendo de alguma coisa, vou atrás e não pode parar, né? O que te levou a querer ser vereadora, a lutar por quem? A lutar pelo povo. Como eu disse para você, não foi fácil a minha carreira, não é fácil estar como vereadora, porque, infelizmente, o machismo existe. Quantos vereadores tem a Câmara de Barrinha? Hoje nós temos 11 vereadores e sou a única mulher, a 5ª mais votada. Uau. E tenho muito orgulho disso. Não, nós também, nós mulheres também, quando tem uma mulher numa posição de destaque e com o poder de poder fazer diferença na vida das pessoas, a gente se sente representada, com certeza. E minha função, eu quero muito representar as mulheres, porque eu sei, sou mãe, sou mulher, sou mãe solo, e sei o quanto é difícil e quantas barreiras. Por ser mulher, já sofre um preconceito, já nos olham com outros olhares. E precisa quebrar isso. Nós estamos no século XXI e ainda encontramos muitas barreiras, infelizmente. Quantos filhos você tem? Um só, um menino. Quantos anos? 12 anos. Esse sonho de ser vereadora, você acabou de falar pra gente que era do seu pai. Por que era um sonho do seu pai? O que ele viu naquela menina, Marília, que ele sabia que ia fazer a diferença na vida das pessoas? Sempre fui arretada. Eu fico até emocionada, desculpa, porque... Imagina! Tá bem recente a partida dele. E ele sempre foi uma pessoa que sempre me encorajou, sempre mostrou que poderia ir muito mais além. E quando eu vim, com os meus 3 anos de idade, para São Paulo, vamos dizer assim, para o município de Barrinha, eu vi as dificuldades que minha mãe passava, meu pai passava, e ele tinha sempre um propósito de trabalhar, ganhar o pão de cada dia honestamente. E olhando meu pai, era um exemplo para mim, foi um exemplo incrível. E eu sempre tentei levar o orgulho para ele, porque eu sabia que era difícil a luta dele, porque ele era rurícola, cortava cana. Levar o sustento para casa para os seus 5 filhos não foi fácil. E eu via dia a dia a luta, as dificuldades que meu pai passava. E uma vez ele se candidatou, porque todo mundo via, porque quem ergueu Barrinha, quem iniciou Barrinha foi os mineiros e japoneses. E os japoneses, hoje, não tem muitos japoneses em Barrinha, mas os mineiros, meu Deus, muito. Vocês são de onde? Nós somos de Minas Novas, e bem perto de Turmalina. E o engraçado é que meu pai, quando ele veio, ele tinha muita facilidade de lidar, de conversar, de fazer amizade. Que legal. E na época tinham sem terra, não sei se vocês vão lembrar disso. E quando ele recebeu o convite para ser candidato no partido, ele saiu convidando todo mundo, olha, vamos fazer o título, que não sei o quê. E ver a liderança do meu pai, a pessoa simples, com pouco estudo, me impulsionou. Meu pai conseguiu e começou a inflamar a concorrência, porque viu que meu pai tinha um potencial. Foi onde ele entrou em depressão, teve algumas ameaças políticas e que ele acabou recuando.
não colocou para frente. E eu vi que ele não foi candidato. Não, ele só chegou a se só filiar fazer a movimentação. Só, e não chegou a concretizar por conta da pressão. Ele não aguentou. E olha, e é pressão. Foi uma pressão muito grande. E eu presenciei tudo aquilo. E vi que ele tinha um gosto muito, assim, por ajudar as pessoas, o acolhimento. E, assim, isso plantou em meu coração. E aí ficou, né? Aí, quando chegou em 2020, falou, Marília, acho que a hora é agora, você não acha? Falei, pai, não. Aí ele falou, não, vamos se candidatar. E entrei pelo PL em 2020. Então você já está no segundo mandato. Nossa, tentei. Então vamos que tem muita conversa aí de primeiro mandato ainda. Sim, o primeiro mandato. E meu pai me impulsionando. Nós andamos em várias casas, porque, gente, se eu for metade do que meu pai foi, eu já ganhei muito. E não falo em dinheiro, eu falo assim, de amor, de uma pessoa, um exemplo de ser humano, um exemplo de honestidade. É o que eu vejo meu pai. E em 2020 foi sem sucesso. Ele até brincou comigo. Pelo menos você não fez passar vergonha. Eu tive 243 votos. Acho que é 243, se eu não me engano. 200 e alguma coisa. E ele brincou, falou, pelo menos você não me fez passar vergonha, que passou de 100. E isso foi marcante na minha vida. E a vida foi tocando, porque eu sou professora, tenho meu consultório, atendo na parte da psicopedagogia. Estou terminando o TO. Então, assim, eu tenho minha vida. Continuo, dou aula na faculdade. Então, continuo. Toda uma vida em Barrinha, dedicada para a cidade de Barrinha, pelo visto. Na verdade, eu trabalho, meu sustento é fora, é na região. Tá. Barrinha mesmo eu nunca lecionei. Olha só. Aliás, lecionei uma vez só no estado. Foi no ano... Eu me perco nos anos, tá? Mas eu ministrei aula na escola estadual. Tá. E depois... Passei em 2 concursos, fui embora de Barrinha. Olha só. E abri meu consultório na região, a minha empresa MGA Educacional, onde eu vendo cursos, faço palestras, faço orientação com os professores, como adaptar material. Enfim, é uma vida bem ativa na região. E meu pai sempre ali, me apoiando, me incentivando, sempre me incentivou. Plantando aquela sementinha de que podia mais. Exatamente. Como chamava seu pai? Seu Zé do Óculos. Zé do Óculos. José. Mas mais conhecido como Zé do Óculos. Vou contar para você uma história bem rápida. Por que Zé do Óculos? Pode contar, quero saber por que Zé do Óculos. Se você pegar a história dos mineiros que veio para Barrinha, só tinha a parte da colheita, do corte de cana mesmo, né? E eles têm o padrão de nomes. Antigamente, ou era José ou era Maria. Era padrão. Todo mundo se chamava José. Era impressionante. E para diferenciar na turma do meu pai, na turma só ele usava óculos. Todo mundo chama José. Só ele que usava óculos. E aí diferenciou. Ficou. O óculos. José do Óculos. Aí Zé do Óculos. E todo mundo conhece o Zé do Óculos. Aqui, minha mãe, muito simples também, uma mulher guerreira, uma mulher que me impulsiona, um exemplo de mulher que eu quero seguir também. Mas o carinho com meu pai é grande, porque a política, ele me cutucava, né? E meus irmãos, ele sustentou através de vários canaviais, sustentou sua família, seus 5 filhos. Criou e dos 5 filhos, só você foi para a política? Só eu, para a política. Só você por essa veia. Exatamente. E por isso que ele sempre falava, a única é arretada, e como eu tenho uma personalidade muito forte, se eu coloco alguma coisa na cabeça, ninguém me tira. Posso quebrar a cara várias vezes, mas eu sigo bem forte no que eu acredito. É o que está sendo nesse mandato, se eu busco, idealizo e corro atrás. E qual que é a principal bandeira do seu mandato? A educação inclusiva, que é o que eu estudei, na verdade, né? Focada no autismo, TDAH, TOD, dislexia, porque nenhum TDAH vem sozinho, nenhum autismo vem sozinho, sempre vem com outras comorbidades. É por isso que eu estudo, que eu busco, por mais que nós estudamos tanto, a gente nunca sabe de nada, Todo dia tem coisa nova. Tem que buscar, sempre buscando. Você sente muito preconceito com esse pessoal, principalmente os neurodivergentes? Bastante. E é isso que te chamou a atenção para... Na verdade, eu iniciei com Libras, com o surdo Ricardo. Ele falava para mim do jeitinho dele, sem a comunicação, porque eu não sabia Libras na época. Eu acho lindo. Eu fiz pouca coisa de Libras na faculdade, fiz faculdade de comunicação. Aí tinha uma opção, que era uma das matérias de fazer, mas eu entendo pouquíssimo, mas eu acho lindo. Depois eu vou pedir para ela deixar alguma coisa aqui, viu, gente?
E assim, aí depois eu me formei. Na minha vida sempre foi precoce. Sempre. É impressionante. Por isso que eu acredito em propósito. Eu acredito que eu estar na política hoje é um propósito que o Criador me deu. Eu acredito muito nisso. Porque eu me formei, entrei na faculdade com 16 para 17 anos. Fui da polícia com 18 anos. Abandonei, exonerei. Polícia Militar? Isso, da Polícia Militar com 18 anos. Depois, Gente! passei na faculdade e em História. Minha primeira graduação é em História. Totalmente ao contrário, né? Uau! E passei, porque como a licenciatura são 3 anos. E hoje, antes era 3 anos, agora mudou, parece que 4 anos, né? Isso. Então, antes era 3 anos. Então, eu entrei com 17 para 18 anos. Com 20 anos estava formada. Já era formada. E prestei meu primeiro seletivo, foi na cidade de Pontal. E parece... Gente, é sério. Eu falei assim, como eu passei em 3º lugar na época, eu falei, eu vou pegar os 6º anos. Porque os 6º anos são mais fáceis para ensinar. Mulher de Deus. Todas as salas... Gente, não tem série fácil para ensinar. É tudo mentira de professor, que eles estão todos apaixonados por essa profissão, mas, na verdade, não tem tempo fácil. Eu fico pensando, eu fico doida eu tenho 2, um adolescente e uma pequena, e eu falo, não tem idade tranquila. Assim, eu fico pensando, imagina se eu tivesse que lidar com vários desses lá na sala. E aí você foi pegar o 6º ano. Isso. E era o 6º ano mesmo. Não, peguei os 6º anos porque eu acreditei que seria mais fácil. Exatamente. Mas todas as salas que eu peguei tinha uma pessoa com deficiência. 6º ano A tinha 2 cadeirantes. Olha 6º ano B tinha 2 surdos. 6º ano C, enfim, todas as salas tinham um deficiente. E como o que mais me chamou a atenção, quando tem o cadeirante, é físico, então consegue, né, ensinar. Foi a surdez. Como que eu ensinar Libras para o surdo? E história ainda, porque cá entre a gente, não é todo mundo que gosta de história, né? Então, assim, como ensinar? Foi onde que eu me mobilizei, falei, não, preciso aprender, preciso ensinar. E onde tudo começou. Foi a partir daí. Começou com o curso de Libras. Isso, exatamente. Para poder falar com esses alunos. Para que a comunicação acontecesse. Quanto tempo faz isso? Ai, 16 anos atrás. Olha só. 16 anos atrás. Eu já tenho 16 anos de profissão. Então, assim, já passei muito, sei quanto o professor sofre na sala de aula, sei quanto o professor é sobrecarregado, eu sei o quanto a educação precisa melhorar ainda, mas também sei... E o quanto mais ainda a inclusiva. Exatamente. Porque quando nós formamos, nós terminamos a graduação, ninguém ensina como lidar com um aluno especial. Ninguém ensina como trabalhar com a inclusão. Então, assim, na prática é tudo diferente da teoria. É igual a lei, as legislações, a lei da inclusão. No papel é tudo lindo, mas na prática, infelizmente, é falha. Infelizmente. Eu imagino que há 16 anos, quando você se formou, quando você começou no mercado de trabalho, porque hoje em dia a gente vê uma febre, né? De TDAH, de TOD, de autismo. Como que está sendo lidar com todas essas mudanças e com toda... Já existia, e aí a gente que tinha uma comunicação mais lenta, ou agora se vê muito mais? Sempre existiu. Sempre existiu. É que não era falado, né? Não era propagado. Exatamente. A criança do TDAH, ela era desastrada, ela era desatenta, ela era esquecida. Ah, essa criança é assim mesmo. Exatamente. Era eu. E aí a gente cresce e descobre que, na verdade, tem uma explicação para tudo isso. É uma libertação. Eu não sei para todo mundo, mas ter um diagnóstico é uma libertação de falar, putz, achei que eu estava errada a vida inteira. Ainda mais quando se trata de genética, né? Porque quem tem o TDAH, ou a mãe ou o pai tem, é uma questão de genética. Quem tem o autismo é uma questão genética. Mas, geralmente, o autismo vem do pai. Mas é genética, você entende? Então, se é genética, teve lá atrás, sempre teve. Em algum momento dali da cadeia genética ou do próprio pai direto, só que em grau menor? Não, é genética. Tem que ser da questão genética da família. Se o pai tem, se a gente for pesquisar, ou a mãe ou o pai do pai teve. Então, Olha assim, só. é uma questão, é uma linha. Que legal. Então, por isso que eu estou dizendo, sempre existiu o autismo, sempre existiu o TOD. É que nunca se falou tanto, Exatamente. Né? Exatamente. E eu me apaixonei pela área porque o meu filho, de 12 anos, ele é diagnosticado com transtorno e com TDAH. O TDAH, é bom lembrar que ele não é deficiência, é um transtorno que não tem cura e não é simplesmente tomar um remédio e vai solucionar o problema.
não é uma doença, é um transtorno que a gente precisa estar sempre ali com terapias, ocupando a cabeça, porque se não cuidar esse TDAH, pode ser desenvolvido uma esquizofrenia. Uau! Então é muito delicado. Toma cuidado comigo, hein, gente? Exatamente, mas é muito delicado. Uma coisa que eu tenho lido bastante também, né, por conta disso, é a questão de alimentação mais saudável, exercício físico, sono de qualidade. Exatamente. Que faz uma diferença, influencia muito. Às vezes até para não chegar na medicação, de fato, né? Às vezes de fato. Porque a comida industrializada, isso prejudica, porque os 3 primeiros meses da criança, da gestação, são cruciais para o desenvolvimento da criança. Aí ingerir bebida alcoólica, comida industrializada, tudo isso afeta. Inclusive, quando tem mães que vão no meu consultório pedindo ajuda com relação ao filho, é feita uma anamnese. E nessa anamnese com a mãe, é perguntado, olha, foi desejado? O seu parceiro foi violento? Como que... Então, tudo isso influencia na gestação da criança. E tudo isso reflete depois no comportamento dela, na maneira como ela está crescendo. Totalmente. Gente, que interessante isso, tá vendo? Você está achando que ela vinha falar só de política? Essa mulher, nossa, ela é demais, gente. Vamos querer saber mais coisas aqui. E como está sendo o mandato? A gente falou agora há pouco o quão é difícil ser mulher numa sociedade machista. Prova disso é que você é a única vereadora numa Câmara com mais 10 homens. Como que é esse dia a dia? Como é essa luta? Bom, de início está sendo bem tranquilo. No início, porque eu me posicionei. Eu quis mostrar realmente, não é porque eu sou mulher que sou diferente deles. Eu estou lá porque, através do voto, eles também. Da mesma forma que eu fui na rua pedir voto, da mesma forma que eu fui casa por casa pedir voto, eles também foram. Então, assim, tem que se posicionar e eu vou sempre lutar pelo que eu acredito. Não é porque fulano me induziu, não é porque ciclano me disse. Eu vou lutar pelo que eu acredito. E estou mostrando muito para a população o motivo pelo que eu vim, porque eu estou na política. Então, assim, não vou deixar nenhum homem tentar me diminuir por ser mulher. Inclusive, teve um episódio que eu bati muito e sofri muito com relação a isso. O episódio de um secretário que veio me questionar na porta da prefeitura, e eu senti aquilo, fiquei muito mal, mas eu me posicionei. Era para ser um constrangimento mesmo. Não, era para ser. Se eu tivesse ficado... Eu já tô fã dessa mulher, gente. Presta atenção nisso aqui. Se eu tivesse não me posicionado naquele momento, poderia ter certeza que seria algo pior. Porque, assim, o que eu aprendi com meu pai, voltando em 2020, não fui eleita e a vida continuou. E faltando ali um ano para próximas eleições, meu pai falou assim, e aí? Você vai me fazer passar vergonha? Mais uma vez. Foram quantos votos agora? 452 votos. A 5ª mais votada. Que orgulho. Não, porque meu pai sempre trabalhou, né? Ele, inclusive, foi detectado com câncer. Ele trabalhava com dores. Medo, receio de dar atestado. Meu pai foi incrível. Meu pai é maravilhoso. Que bom que deu tempo de você dar esse orgulho para ele. Sim, nossa, ele partiu dessa terra muito feliz, muito feliz. No hospital, ele falando para todo mundo, minha filha é vereadora. E, inclusive, assim, me trouxe para... Meu Deus, olha a responsabilidade. Se ele confiou em mim, acreditou em mim, olha que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente sentar e deixar as coisas acontecerem no nosso município. Eu tenho que fazer alguma coisa. E levo sempre meu pai comigo, ele vive comigo. Eu não esqueço por onde que eu passo. Inclusive, eu quero saber, porque eu vi o vídeo nas redes sociais, nós vamos deixar as redes sociais aqui da professora Marília. Eu quero saber o que é que você foi fazer em Brasília e como é que você foi recebida por lá. Mulher de Deus, foi maravilhoso. Eu nunca imaginei que a filha de um cortador de cana estaria em Brasília. Ainda mais numa posição tão importante, representando tantas mulheres, representando uma população. Fui buscar emendas, buscar recursos para o meu município e, ao mesmo tempo, buscar conhecimento. Participei de uma audiência pública que foi assim, me convidou na hora e me senti muito importante naquele momento. Falei, meu Deus, uma filha de um cortador de cana
participando de uma audiência pública. Que coisa maravilhosa. E nessa audiência pública... Em Brasília. Isso, nós falamos muito da questão da audiodescrição e de colocar o profissional, regulamentar a profissão do audiodescritor. Então, abordamos muitos assuntos com relação a isso. Teve vários deficientes visuais que esteve presente. Foi um momento maravilhoso, assim, que eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, saí de lá com uma bagagem gigante. Inclusive, também fiz parte do Senado. Olha só, a filha do cortador de cana no Senado, gente. No Senado. Quem ia imaginar incrível. Que essa menina arretada de Minas Novas, lá onde o gato perdeu as botas, estariam no Senado participando de uma votação da mudança do símbolo de acessibilidade. Então, a troca do símbolo de acessibilidade... Trocou. Gente, isso, não é mais aquela figura do cadeirante. Que eu achei muito válido. Por quê? Quando se fala de deficiente, nós não podemos só pensar no deficiente físico. Isso. Nós temos as deficiências que não é vista no primeiro momento. Nós temos aí o autismo, nós temos aí a surdez. Então, são várias deficiências que precisam também de um espaço. E eu achei que foi válido, importante. E o mais interessante, professora Marília, perdida em Brasília. Dava para fazer um episódio só disso. É a primeira vez que você esteve em Brasília? Primeira vez. Inclusive, vou voltar, que eu recebi um convite através da Michele Bolsonaro para eu estar presente no encontro do PL Mulher em Brasília. Vai ser dois dias de muitas realizações, porque vou conhecer outras vereadoras eleitas, prefeitas eleitas, deputadas. Isso vai ser muito legal para mim, enquanto uma evolução, né? Porque a gente vai melhorando cada dia mais. Quando vai ser? De 5 e 6 de junho, próximo mês. A Letícia vai? Estamos aí negociando, porque o PL que fez o convite, no primeiro momento, só foi para a figura política. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Vai ter que voltar para contar para a gente como é que foi esse encontro nacional, né, das mulheres do PL. Como tem sido o seu mandato? Né? Assim, qual que é a rotina hoje que você concilia de vereadora, mãe? Como são as sessões da Câmara de Barrinha, para o pessoal que não conhece? Bom, as sessões acontecem 15 em 15 dias. Uhum. Então, no mês, nós temos 2 encontros na Câmara Municipal. Eu tento... Em janeiro, eu consegui ficar mais tempo na Câmara Municipal, mas como agora voltou, né, o ano letivo, inicia o trabalho, está sendo um pouco corrido para mim. Confesso que não está sendo fácil. Então, assim, eu tenho um consultório que fico no consultório. Depois eu tenho uma empresa, quando eu faço palestras, orientações, também tenho que ir para a região. E tem também o atendimento, ouvir a população no gabinete. Então, eu tento conciliar durante a semana. Tá uma loucura, gente. Pensa numa Wonder Woman. Mulher Maravilha, tá tendo que ser, não tem deixa. Aí nós, mulheres, você vai se identificar, precisamos trabalhar fora, cuidar de filho, cuidar de casa. Não sou casada ainda, mas acredito que em breve vou ter que cuidar de marido também. Então, uma correria. Porque mulher, meu Deus do céu, eu brinco, eu quero voltar ao passado, quero assar uns bolos, tomar um café. Tomar um cafezinho com as amigas, na tarde. A Tércia, nós entrevistamos a Tércia Feitosa, né, analista de crédito, psicanalista também. A gente estava conversando exatamente disso. Que em algum momento, acho que alguém estava cansado de fazer o bolo, queria dar uma tumultuada, foram lá, queimaram os sutiãs e a gente está pagando o preço até hoje, porque a jornada não é dupla, não. Ela é tripla, ela é quádrupla e é isso aí, tem que cuidar de tudo que você falou. Exatamente. Tem alguma coisa que algum ponto, algum fator que você já identificou em Barrinha e que você já está pensando e já está estruturando essa mudança, esse projeto, ou alguma forma dentro dessa expertise toda sua com a questão da inclusão que você já quer ter como projeto, já quer falar com o prefeito? Olha, na verdade, eu iniciei meu trabalho a questão dos cordões, a identificação. Porque na região, muitas informações estão acontecendo que os deficientes estão sofrendo muito por
A mãe chega numa fila para pagar, numa lotérica para pagar uma conta. Tem sido banalizado, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu tentei, com a base na lei que já existe, uma lei federal de 2023, dos cordões da deficiência oculta. Fiz um projeto de lei, um projeto de lei para implantar a carteirinha municipal da deficiência oculta. Então, assim, eu estou fazendo um trabalho de conscientização. Conversei essa semana com a secretária da Saúde. Conversei, Olga, vamos trabalhar a conscientização, porque tem muita gente reclamando que tem pessoas que, né, que não está colocando a fila preferencial. Se está identificado, se está com cordão, vamos ter um olhar sensível. É preferencial. E a secretária da Saúde teve um olhar muito assim abençoado, nos recebeu com muito carinho e vai orientar os profissionais da saúde para que tenha esse olhar sensível também. Então, assim, essa questão da fibromialgia, que também inclui no projeto da deficiências oculta, muitas mulheres sofrendo com essas dores ocultas, também está no projeto. Então, assim, eu estou trabalhando arduamente para que esse conhecimento... Essa conscientização coletiva, para que haja mais respeito, né? Exatamente. Olha só, isso é triste. Teve que criar um projeto, uma lei, para se despertar empatia nas pessoas. Isso é triste. Se criou uma lei para isso, precisamos, nós, enquanto seres humanos, rever nossos conceitos. O que nós estamos fazendo na nossa sociedade? Nós estamos olhando o outro ou nós estamos olhando só para si próprio? Então, a minha preocupação é essa, despertar. Eu quero realmente que desperte a empatia nas pessoas, que olhem com outros olhos as pessoas que precisam, às vezes, estar excluídas da sociedade. Essa questão da identificação, por exemplo, ela é muito válida, né? Porque você vai no mercado, aí tem aquela vaga especial. Lá dentro já tem um caixa especial para portadores de autismo, além dos idosos e tal. Mas você não tem a vaga, né? Exatamente, não tem. Essa conscientização. É como se fizesse só até a página 1, a questão da inclusão, né? Eu sinto, às vezes, que na sociedade como um todo, exceto quando existem projetos sérios, né, de inclusão, por exemplo, a gente tem aí um grande parceiro nosso, que é o Alan, do projeto Justo, Acessibilidade, que aí é levar a acessibilidade para grandes eventos, mas o que se vê, na maioria, e no dia a dia, até a página 1. Ah, não, a gente colocou uma placa, a gente colocou um estacionamento e tal, mas... E, de fato, a inclusão, né? Nós tivemos aqui em Ribeirão, no episódio do vereador Eliseu Rocha, na época, que ele sugeriu no projeto de lei que fosse incluído, sabe aquela consulta do código de barra no produto do mercado? Uhum. Para que aquilo soltasse um som falando. Porque pensa o deficiente visual, ele vai colocar aquilo lá, ele não está vendo o preço. E aí foi barrado por onerar e tal. Então, eu sempre olho, mas vai gastar. Infelizmente, olha, assim, realmente isso acontece. Inclusive, acontece nas escolas, né, particulares. Por isso que tem a lei, é clara, não pode negar matrícula, independente se é escola pública, particular, os direitos são os mesmos. E, infelizmente, ainda encontramos escolas particulares privando o direito da criança autista entrar para fazer uma matrícula. Acho que isso é muito importante a gente falar, até por conta de todo o seu know-how de conhecimento para isso. Uma criança com uma deficiência numa sala onde as demais crianças não são portadoras de nenhuma das deficiências, é importante deixar claro para os pais que não há atraso das outras crianças, né? Não que existe um preconceito, às vezes. Às vezes, do próprio pai, nem da criança, viu? Eu já me deparei com situações que a família em si não tem essa conversa, esse diálogo que é importante com o filho. Olha, vamos respeitar o colega, vamos ter um olhar diferente. E a atual família, quais são os planos? Porque inicialmente a gente achou assim, essa luta dela por essa bandeira da inclusão nasceu talvez de ser mãe de uma criança que tem um transtorno ou que tem alguma das deficiências. Mas não, nasceu lá com os seus alunos. Isso. Mas o seu filho tem o diagnóstico de TDAH. Isso, exatamente. Esse é o Gabriel, ele tem diagnóstico de TDAH, uma criança extremamente criativa, amorosa, preocupada, nossa, muito inteligente. E ele é maravilhoso. E esse é o meu noivo, e que me impulsiona também.
E logo, logo eu acredito que vai sair casamento. Aí, a gente quer ir. Adoro um casamento. Vai Espero que que você ele joga... esteja assistindo pra já Por fazer favor, como ele chama? Adenilson. Adenilson, olha, essa é a sua deixa. Um jantar mais tarde, você finge que é surpresa, finge que a gente não te deu essa dica. Na verdade, o pedido já foi feito. Ah, já foi. Eu já sou Você já noiva. aceitou? Só falta marcar a data. Não, gente, é o seguinte, Adenilson, você não marcar logo, a pessoa do jeito que tá, com 1000 funções por dia, você vai casar só no intervalo entre o mandato e o próximo. Porque pelo jeito que vai vir o segundo mandato. Amém. Estou lutando para isso. Estou fazendo com muito carinho, atendendo as mães com muito, assim, com muito acolhimento. Porque falta o ser humano é o acolhimento. Exatamente, Eu bato é o sempre. pertencimento. Exatamente. Nós não somos nada. Depois, inclusive, quando eu perdi meu pai, essa sensibilidade aflorou cada vez mais. Porque nós não somos nada. Ontem meu pai estava comigo, hoje não está. E aí, para que tanta arrogância, para que tanta prepotência, se nós estamos aqui para aprender, para... Eu levo uma frase sempre comigo, sempre. A vida só faz sentido quando fazemos sentido na vida do outro. Inclusive, bati muito nessa frase na campanha eleitoral. A vida só faz sentido quando fazemos sentido na vida do outro. Porque qual que é a graça desse mundo? Temos que buscar propósito. E eu acredito que a população do meu município está vendo o meu trabalho, o meu esforço em poder contribuir. Estou fazendo isso com muito carinho e acolhimento à população. Professora Marília, eu queria te agradecer imensamente o seu carinho, te conhecer a sua força, a sua resiliência, que você continue arretada mesmo, como seu pai falava. Eu sei que de onde ele estiver, ele está muito orgulhoso, ele vai continuar te acompanhando. E para você que adora esse projeto aqui do Pode Entrar, essa é a professora Marília. Eu acho que o recado você já deu, né? Exatamente. Vamos acompanhar aí o trabalho dela nas redes sociais, na Câmara de Barrinha. É muito importante termos cada vez mais mulheres lutando para melhorar a vida das outras mulheres também. Já aproveitando que você disse que precisava falar uma frase em Libras, vamos falar o que eu levei na campanha. A frase dela em Libras. Ó, professora de sinal, P, professora, 2 vezes. Professora, juntinho. Juntinho. Com você. Com você. Então vai, de novo. Professora, juntinho. Peraí, vamos falar Marília, né? É o sinal Marília. Professora Marília, juntinho com você. Você pegou, sabe? Você tava me filmando, porque isso aqui é inédito. Ó, vou até de novo, as duas câmeras. De novo. Professora Marília, juntinho com você. Obrigada! É verdade, obrigada, gente. Episódio do Pode Entrar. Comenta, curta, compartilha. Te vejo na próxima semana.